Olá amigos, internautas de todo o Brasil, em especial a você que tem o sonho de apresentar televisão. É tão bom, é tão gostoso, especialmente quando você nasce com um dom. Estou gravando esse vídeo atendendo a pedidos de pessoas que sonham em ser apresentadores de televisão ou melhorar a técnica dia a dia. Claro que essa é apenas uma das partes, eu diria que o básico do básico, mas se você se dedicar e aprender, realmente incorporar essas técnicas no seu dia a dia, tenho certeza que já poderá até conseguir um emprego como apresentador em uma das muitas emissoras no Brasil. Na edição de hoje, nós vamos falar de coisas básicas, como por exemplo, a dimensão do vídeo, a intimidade com a câmera, a expressão corporal e a gesticulação e um pouco de conteúdo. Venha comigo. Olha, uma das coisas básicas que um apresentador precisa ter em mente é que no mundo do vídeo, no mundo da televisão, nós temos apenas duas dimensões. Quando você está no mundo físico, no mundo real, nós temos você como elemento ou algo que você está vendo e muitos objetos ao redor. Isso forma a dimensão física. Por exemplo, cinegrafia, vem comigo. Olha, eu estou aqui. Nós estamos no mundo da televisão, que são duas dimensões. Olha quantas coisas nós temos à volta, pode focar aqui, produção? Quantas coisas nós temos à volta que não são mostradas na televisão. Foca esse lado aqui mais bagunçado. Então, esse supostamente é o meu mundo físico, aquele que você não está vendo. Nós temos três dimensões no mundo físico: altura, comprimento e profundidade. Já na televisão, nós temos apenas duas dimensões, que é altura e comprimento. Ou seja, além do apresentador, você vê um pouquinho acima e um pouquinho abaixo, um pouquinho de um lado e um pouquinho para o outro lado. São duas dimensões. Aí você deve ter cuidado com a gesticulação, que nós vamos falar daqui a pouco. Agora, e o campo de profundidade? Qual a distância, que é uma das dimensões do mundo físico? E aí você precisa ter técnica para que o telespectador tenha uma noção de distância e uma noção de profundidade. Então, essa noção do vídeo começa com a distância entre você e a cinegrafia, entre você e a câmera. Ela deve ser de uma distância média de 3 metros. Por exemplo, 3 metros, eu estou bem longe agora, e aí eu tenho uma opção. Ou o cinegrafista puxa a imagem, ou eu vou caminhando lentamente, devagar, até chegar a uma distância de 3 metros da câmera. Então, ponto principal, 3 metros. Essa é a distância entre você e o cinegrafista, uma distância média para que você consiga dar uma ilusão de profundidade. Anotou? Ilusão de profundidade. Porque nós não temos largura, nós não temos... Inverte aí, nós não temos altura, largura e distância, como no mundo físico. Aqui nós temos altura e largura. A profundidade, ela deve ser criada com o jogo de câmera. Outro ponto importante é a distância entre você e o cenário. Os elementos que compõem o momento da sua gravação ou da sua apresentação. Dica: não fique encostado no cenário, porque você não consegue transmitir a noção de profundidade. Olha aqui, estou encostado no cenário, que coisa horrível, que coisa péssima. Aí eu ganho um pouquinho de distância e eu dou ao telespectador a noção de profundidade. Colocou bem? Uma distância de pelo menos meio metro e já uma distância boa de 1 metro entre você e o cenário, e aí você consegue dar ao seu telespectador, às pessoas que lhe acompanham, essa noção ilusória do mundo do vídeo. Altura, largura e uma profundidade criada com câmeras e com a sua posição em relação ao cenário. Pessoal, um resumo desse tópico. Dimensão do mundo físico, 3 dimensões: altura, largura, profundidade. Dimensão do mundo do vídeo: altura, largura pequenininha e uma profundidade ilusória que você cria. Como criar essa profundidade ilusória? Distância média de 3 metros da cinegrafia e de no mínimo meio metro do cenário. Nesse tópico nós vamos falar da intimidade com a câmera e, consequentemente,
com o telespectador. Uma das técnicas para você comunicar com quem está em casa é olhar na lente da câmera como se você estivesse falando com a pessoa que você mais ama, com a pessoa que você mais gosta no mundo. Quando você não corresponde, quando você não se comunica com a câmera, eu falo corresponder com a expectativa do telespectador, dificilmente você vai fazer sucesso. Imagina, eu estou aqui em cena, apresentando. Aí eu começo, repetidas vezes, olhar para o papel. E eu olho mais para o papel do que para a lente, do que para os olhos do telespectador. Eu perco essa comunicação, eu perco essa conexão. Pode sim olhar para o papel, pode olhar para os lados, vamos tratar disso em um outro tópico. Agora, não esqueça, olhe para a câmera, como se você estivesse falando com a pessoa que você mais ama na sua vida. Ó, beijinho, beijinho, e aí fica tudo certo, não é verdade? Então, intimidade com a câmera é essencial para uma boa apresentação. Pessoal, esse tópico aborda uma questão indispensável, essencial para você que quer ser um bom apresentador, que é a gesticulação e a expressão corporal. Lembra quando nós falamos lá no início que o mundo do vídeo não é igual ao mundo físico? Porque aqui você não vê todos os elementos. Você vê um pouquinho ao lado da tela, um pouquinho do outro lado, acima e abaixo. E quando você está em destaque, que é o caso, qualquer gesto, um pouquinho além do que se recomenda, pode parecer exagerado, feio, estabanado, e isso fica muito ruim. Por exemplo, abre aqui, produção, abre todo o cenário, abre tudo, tenta pegar o máximo que puder, ok? Ó, pegou? Então, ó, eu posso fazer assim, porque vocês estão vendo outros elementos do universo físico onde eu estou nesse momento. Então, eu posso exagerar um pouco nos gestos. Agora vai fechando, vai dando meio close só no apresentador. E aqui você volta a ter a dimensão normal do vídeo. A partir de agora, se eu tenho gestos amplos, a tendência é que a minha mão saia do vídeo. Isso fica muito ruim, causa uma sensação muito estranha para o telespectador. Eu venho aqui para a nossa mesinha, onde tenho as anotações. Lembra que eu falei que pode olhar para o papel? E aí nós vamos aqui aos cuidados com a gesticulação. Os gestos devem sair da altura do cotovelo, ou dos cotovelos, aqui. Essa é a posição de onde os gestos devem partir. Para baixo, para cima, com firmeza, inferno, céu. Alguns dos gestos que eu tenho incorporados no meu dia a dia. Então, daqui, da altura do cotovelo, os gestos saem para frente, para cima, para lado, ou para baixo, melhor dizendo, e para os lados. Vamos repetir? Para cima, para baixo, para os lados, da altura do cotovelo. Se eu tirar, eu sair da câmera, estou fora da técnica recomendável. Outra dica importante é não exagerar nos gestos. Tudo que você fala, o telespectador já está entendendo. Se você achar necessário dar um cumprimento com a gesticulação, com a sua expressão corporal, excelente, mas nem sempre há essa necessidade. Tome cuidado para não exagerar nos gestos. E o que fazer com as mãos quando você não está gesticulando? Você pode segurar aqui, você pode manter elas levemente abaixadas, nunca com a mão no bolso, a não ser que você esteja no momento de descontração, por exemplo. E aí, produção, tudo bem? Tudo jóia? Tudo legal com vocês? O Jô Soares faz muito isso na abertura dos programas dele. Ele chega, coloca a mão no bolso porque ele está interagindo, ele está comunicando com a plateia. Mas, via de regra, se você está sozinho em cena, mantenha as mãos abaixadas, mantenha a altura da gesticulação para facilitar. Agora vem uma coisa que é muito importante, é o caminhar no mundo virtual, no mundo do vídeo. Abre novamente, produção. O meu andar normal. Aqui você tem muitos elementos e normalmente eu andaria assim. No mundo físico você caminha rápido. No mundo do vídeo, o caminhar deve ser pequeno e suave. Novamente porque o telespectador
ou o seu espectador não tem a dimensão completa, as 3 dimensões físicas. Ele tem 2 dimensões e uma ilusória de profundidade. E aí esse caminhar, ele é ensaiado. E com o passar do tempo, as pessoas falam, nossa, como fulano é natural na televisão, como parece que ele está falando com a gente. Essa naturalidade vem de técnica e que ela é ensaiada. Por exemplo, um caminhar que eu faço todos os dias aqui no estúdio, onde apresento televisão em uma das cidades de Rondônia. Olha só a leveza do caminhar e que no vídeo fica natural. Bem suave, bem devagar. Passos pequenos ou medianos. E aí fica natural no vídeo. Pega agora a cinegrafia. Eu caminhando lentamente com todos os elementos abertos. Ok? Olha só. Então, um pouquinho que se caminha, no vídeo parece muito. Viu? Abriu, dá para perceber que eu estou caminhando mais lentamente. Fechou, passos suaves, eu volto, sento aqui a minha mesa de apoio. Então, na expressão corporal, é muito importante você caminhar no estúdio. Passos pequenos, um pouquinho aqui, olha, cerca de 50 centímetros, já pareceu muito para o telespectador. E aqui nós temos uma coisa também muito importante, que é a distância entre você e o entrevistado. Nós temos aqui um dos nossos apresentadores, Eduardo, vem aqui um pouquinho só para a gente fazer uma cena. Que isso é muito importante, pessoal. O Eduardo, para quem nos acompanha em Ji-Paraná, sabe. Para quem é de outras cidades do Brasil, ele é um dos apresentadores da emissora em que eu trabalho. Vem aqui, olha. Novamente, tudo gira em torno das dimensões do vídeo. Se você abre todo o cenário, que seria a visão humana do mundo físico, nós estamos a uma boa distância. Agora, vamos dar um meio corpo, um meio close e senta aqui. Fazer de conta que eu estou entrevistando o Eduardo. Olha a distância que nós temos no vídeo. É uma distância quilométrica, porque nós estamos no mundo do vídeo, nós estamos no mundo físico. Os únicos em cena para chamar a atenção do espectador ou do telespectador é ele e eu. São 2 elementos em cena, além do cenário. Então isso parece uma distância muito grande. Aí uma dica, entrevistado, e em especial, levanta um pouquinho, se você trabalhar com a câmera só, bem mais perto. Vai lá? Aí. Juntinhos, no vídeo parece que está normal. Está parecendo normal aí, cinegrafia? Tranquilo? Beleza? Vai cuidar do seu trabalho. Então, olha, ainda derruba o meu cenário assim. Vai com gestos curtos, né? Assim os meus telespectadores falam, poxa, já na primeira gravação o cara detona tudo. Então, isso que eu falei para vocês, pessoal, é muito importante. A distância de caminhar, a distância entre você e o entrevistado. Aí tem uma outra coisa que é indispensável. Olhar para os lados. Pode? Pode. Desde que o telespectador saiba com quem você está falando. Por exemplo, e aí, Eduardo, tudo bem? Veio aqui, quase derrubou o estúdio e continua aí o seu trabalho, né? Eu acho que você está querendo bagunçar aqui com a minha videoaula. Então, você de casa sabe, ou você internauta, que eu estava conversando com a pessoa que está aqui no estúdio. Pode olhar para os lados. Agora, quando você olha para os lados e que o seu telespectador não sabe o que você está fazendo, é muito feio, pessoal. É algo realmente muito ruim. Olha aqui. Você está, o telespectador não sabe de nada, fica aquele branco no olho assim, ó, parecendo assombração. Então, olhar para os lados pode, na medida certa. E aí vem uma outra questão que foi legal o Eduardo vir aqui e derrubar a caneca, que ele deu naturalidade a esse tópico, ou, aliás, a esse ponto desse tópico que eu quero abordar agora. Sorrir no vídeo, pode? Pode e deve sorrir no vídeo. O telespectador, ele gosta do apresentador feliz, do apresentador contente. Basta a gente colocar que os maiores apresentadores do Brasil, todos tinham um estúdio, uma maneira de apresentação muito feliz. Começando pelo Chacrinha e o Silvio Santos, que é o ícone. Alguém já viu um estúdio feio? Alguém já viu um estúdio do Silvio Santos triste? Não, tudo nele é para
levantar o bem-estar do telespectador. Agora, esse sorriso, ele tem que ser natural. Às vezes, as pessoas me perguntam, Edivaldo, posso sorrir quando eu estou apresentando? Eu falo, se você tiver vontade, sorria. Sorria mesmo, solte a sua risada, como aconteceu agora, foi uma risada natural. Agora, não force, porque o telespectador vai ver que você está forçando, ele vai perceber, além de que não é legal, né, gente? Então, sorri sim quando você tiver vontade, não precisa segurar o seu sorriso. E agora, um próximo tópico que nós vamos falar, esse mais uma pincelada, porque posteriormente vamos gravar um vídeo sobre o assunto que é conteúdo de programa. Além das técnicas que aqui nós colocamos, que são poucas, existem outras, mas que já dão uma boa base para você começar, é muito importante que você saiba o conteúdo, o estilo do programa que você vai apresentar. Nós temos programas noticiosos apresentados de maneira informal. Por exemplo, na cidade onde eu moro, eu apresento um programa diariamente de notícias na forma informal. E eu cito aqui, por exemplo, o Ratinho, que apresenta dessa maneira, o Datena, o Corta Pra Mim. Qual o nome do Corta Pra Mim, produção? Marcelo Rezende. E outros apresentadores que têm essa maneira informal, um noticioso de maneira informal. Então você precisa conhecer o conteúdo e o estilo do programa. Aí temos o jornal de bancada do William Bonner, então aquele jornal fechadinho, onde pega meio corpo e aí sem gracinha. Porque esse formato, ele já foi feito para ser breve, para ser rápido, para ser ligeiro. Agora uma dica, está saindo da moda a apresentação formal. Aquela carrancuda de que o apresentador não erra nunca, de que o apresentador é uma máquina, de que no mundo do vídeo tudo é perfeito e maravilhoso. Tanto que a maior emissora do Brasil, que é a Rede Globo de televisão, ela já está dando uma informalidade até ao Jornal Nacional. Você pode até optar por apresentar um jornal formal, 3x4 aí na telinha, mas é algo que já está bem fora da moda e a Globo já tenta hoje colocar os apresentadores de maneira mais informal. Então, esse é importante, você conhecer o conteúdo do programa que você vai apresentar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é apenas uma primeira gravação, apenas uma primeira videoaula, se é que pode se chamar de videoaula. Mas não é tudo. Na televisão, nós temos o figurino, nós temos a plastia e outras coisas que nós colocaremos aqui posteriormente a vocês. Um abraço, dediquem-se e o sucesso está aí para todos que aproveitam as oportunidades. Fiquem com Deus.